Graça e paz, gente. Obrigada, viu, pastor? Que honra. Gente, nós tivemos aqui há um tempo atrás e fiquei ontem bem regozijada de ver o tanto que mudou tudo, né? A igreja cresceu e é isso que Deus tem para nós: crescimento, expansão. Nunca foi ideia de Deus algo estagnado, né? Mas é isso que Ele tem para nós. E vocês se preparem, viu? Porque tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Como eu disse ontem, 12 é um ciclo se fechando, mas outro sobrenatural se abrindo. Eu sei, pastor, que vocês já têm provado da bondade e da fidelidade de Deus, mas eu acredito que Deus tem uma porção ainda maior, uma nova medida sobre vocês, sobre o Rema nesse lugar. E se preparem, porque vai causar assombro mesmo, né? Eu creio nisso. Você crê também? Eu quero só que você possa orar comigo. Som do teu coração, como foi cantado aqui. A bondade de Deus nos seguirá. E eu creio de todo o meu coração que antes de você sair da cama hoje pela manhã, a bondade levantou primeiro do que você. Quando você saiu da cama, a bondade já estava de pé para te seguir. Todos os dias da tua vida ela vai estar de pé para te seguir. Senhor, nós somos tão gratos a Ti. O que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Senhor, nós queremos nessa noite levantar mãos santas em reconhecimento ao senhorio de Jesus em nossa vida, a Tua paternidade, Pai, a ajuda santa do Espírito do Deus vivo. Habita em nós, nos capacita, que está sempre nos conduzindo em triunfo. Pai, obrigada por Tua palavra que nós vamos receber hoje à noite. Nós vemos o Teu cuidado em todos os passos da nossa vida. Obrigada, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nós sabemos que tem muito mais. Tem muito mais de Ti para ser vivido. E nós almejamos isso, nós desejamos mesmo acertar o alvo do Teu propósito em nossas vidas. E eu creio que essa igreja vai alcançar esse propósito. Muito mais vidas para serem alcançadas nesse lugar. Muito mais mentes para serem transformadas pela palavra Rema. Muito mais famílias serão acrescentadas. Muito mais jovens. Muito mais crianças. Muito mais nós vamos ver Deus fazendo. Oh, glória a Deus. Eu creio nisso. Muito obrigada, Pai. Nossas expectativas estão elevadas em Ti, porque nós sabemos que o Senhor é bom e paga bem. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Gente, muito obrigada. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, vamos lá, porque eu não posso tomar nenhum minuto. Olha, quando Melquisedeque está presente, Abraão só devolve dízimo. Então eu vou devolver o dízimo hoje à noite, tá bom? E eu sempre coloco meu cronômetro aqui, porque eu não posso tomar nem um segundo dele, né? Porque grandes coisas têm para ser liberadas aí. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Oh, aleluia! No verso 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, perceba, a vida de Deus começa no espírito. Fomos alcançados, graças a Deus, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus naquela cruz, né? Nos regenerou, Deus tornou a nos gerar, né? Nos reaproximou do Pai, nos tirou daquela condição, né, de não podermos ser abençoados por Deus e nos colocou nessa posição de abençoados. Em Cristo, Deus já fez tudo. Está tudo pronto, estamos reaproximados, assentados com Cristo nas regiões celestiais.
E, queridos, no Espírito, diga comigo, está tudo feito. Mas você percebeu aqui que ele diz que nós temos espírito, alma e corpo? Então, ainda tem uma alma e um corpo. E sabe, Deus fez tudo no Espírito, e o que Ele fez no Espírito? Você já é um ser eterno, o teu futuro está garantido, a tua eternidade está garantida, diga graças a Deus. Mas sabe, queridos, a sua alma, enquanto tudo que Deus fez no seu Espírito é para você desfrutar da eternidade, mas a sua alma é para você desfrutar do aqui e agora, aqui da terra. Só que a responsabilidade da alma, da mente, não é mais de Deus, diga, é toda minha. E tudo que a gente vai viver aqui na terra está diretamente ligado à renovação da nossa mente. Amém? Porque mente renovada, vida transformada. Amém? E aí a gente começa a pensar nessas coisas e às vezes quando a gente vai falar nesse assunto, tem gente que tem uma certa resistência, né? De achar que, não, a gente vai para o céu e está tudo certo. E queridos, tudo bem. Sabe, nós estamos esperando um voo de ida para o céu, graças a Deus. A passagem está comprada e você vai de primeira classe. Mas isso não quer dizer que enquanto você espera esse voo, você não pode esperar numa sala VIP. Aleluia! Amém? E aí, às vezes, as pessoas dizem, Rosana, mas esse negócio, olha, eu estou salva, e esse negócio de viver bem aqui na terra, de prosperidade, de riqueza, para mim não é importante. Pois sabe de uma coisa, para Deus é. Porque Deus, Ele é um próspero assumido. Foi Ele que deixou dito na Bíblia, eu sou o dono do ouro e da prata. Sabe o que ele estava fazendo com essa declaração? Dizendo, o diabo não tem nada. É tudo meu. E o que é do pai é dos filhos. Tem filho aqui? Aleluia. E sabe, aí o povo fica com às vezes umas coisas. Mas dessa vida não se leva nada e nem precisa. Porque você vai pisar em ruas de ouro, para que levar nada? Eu não quero falar em levar, eu quero falar em usufruir aqui e agora. Amém? Porque mente renovada é para isso, é para você usufruir. E Deus não tem problema que você possua nada. O negócio é você ser possuído por alguma coisa. Mas para possuir, fique bem livre, bem à vontade, porque eu creio de todo o meu coração. Sabe que vocês estão entrando numa nova fase, mas a unção de crescimento que está vindo sobre essa igreja vai invadir sua casa. Porque quando a gente está num ambiente desse, queridos, o que é tocante aqui, sabe, alcança a sua vida. Aleluia. Se você está aqui, honrando a unção que está aqui, recebendo, bebendo da fonte que sai desse púlpito, então o que acontecer aqui vai entrar nos seus negócios, na sua casa e na sua família. Aleluia. Amém? E aí a gente vê, né, que se Deus tem uma proposta de crescimento para a igreja, querida, acredite. É você que também vai crescer. Porque esse crescimento aqui depende também de você. E nós precisamos bancar muito mais o reino de Deus do que aquilo que a gente tem feito. Amém? E aí a gente começa a entender que a renovação da mente é importante. Por quê? Porque a saúde que Jesus conquistou na cruz do Calvário não cabe dentro de uma mentalidade doente. Você entende isso? A prosperidade que Jesus conquistou na cruz não cabe dentro de uma mentalidade pobre. A abundância que está escrito lá em João 10 não entra, não encaixa numa mentalidade de escassez. Então a gente vai ter que renovar a nossa mente para encaixar o que Cristo conquistou na cruz. E sabe, querido, não queira nada do diabo, mas tudo que é seu, não deixa o diabo tocar em nada. Receba tudo também. Amém? E às vezes as pessoas desenvolvem uma resistência com relação a esse assunto, porque o diabo é do contrário e ele cega o entendimento, né? A gente sabe. Mas tem coisas, gente, estabelecidas na nossa vida por ensinamentos errados que precisa de uma renovação de mente. Eu não sei como você foi criado, sabe? Eu estava conversando com um irmão meu essa semana e eu lembrando do que eu ouvia da minha avó. A minha avó materna, a gente foi criado com ela, né? Dentro da mesma casa. E eu não sei se você se identifica com isso, mas ela dizia assim:
Olha só a mentalidade, viu? Olha, minha filha, tudo que está quieto se aquiete mais. Porque, olha, formiga quando quer se perder cria asa. Sabe qual é isso? Eu cresci ouvindo isso. Então, o que ela queria dizer? Fique estagnada. Nunca procure crescer. Se você está num lugar, se aquiete e fique ali, formatada, estagnada. Nunca pense em crescimento, porque isso leva à perdição. Porque ela era católica, romana, franciscana. Entende? Então essa mentalidade muito medíocre, ela queria passar isso para a gente. Mas amados, eu louvo a Deus, porque um dia eu ouvi pastor Bud Wright pregando. E na hora do apelo eu levantei minha mão e fui salva. Eu fui salva de toda miséria, eu fui salva de todo ensinamento errado. Eu fui salva não só do inferno, eu fui salva. E de repente a gente chega na Bíblia e a gente vê Paulo falando em Romanos 12. Eu vou ler para você Romanos 12, verso 1 e 2. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, tem irmão aqui? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Lembra que a gente leu que é espiritual e corpo? O trabalho de Deus foi no espírito. Agora ele está dizendo: apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no verso 2 ele diz: e não se conforme. Diga para seu irmão: não se conforme. Se transforme. Aleluia. Não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. E aqui Paulo fala no corpo e na mente. Então veja que tem uma responsabilidade nossa, porque de Deus somos cooperadores. Então Deus, Ele fez tudo, Ele providenciou tudo. Mas o que é que eu preciso agora? É ser transformada, sabe? Não está conformada. Quando a gente fala em conformação, a gente não está falando de você ser ingrato. Como o pastor disse aqui, nós temos que ser gratos. Mas querido, você pode ser grato por suas pernas, mas você não precisa, sabe, passar a vida inteira andando a pé. Agradeça pelas pernas e creia que Deus está lhe levando para um novo patamar de você ter um transporte. Quem está entendendo isso? Porque tem gente que pensa, sabe, que ser grato é ser conformado, né? E eu aprendi minha vida inteira assim: olha, sabe, fique aqui, não saia daqui, seja medíocre até o fim. Dê graças a Deus porque você está vivo, porque tudo é como Deus quer. E sabe, realmente, tudo Deus já deixou aqui na Bíblia, queridos. Ele tem a vontade dele, mas precisa ter a sua. Que encaixe no que ele tem para você. E você possa concordar com ele. E dizer assim: quer saber de uma coisa? E simplesmente dilatar a sua mentalidade para viver tudo o que Jesus conquistou para você na cruz. E acredite, ele não só te livrou do inferno, mas Ele te deu vida e vida em abundância. Aleluia. Quem aqui crê nisso? E você sabe, quando eu leio esse versículo: não se conforme com este século, mas se transforme pela renovação da sua mente. Para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, deixa eu te dizer, tem algo bom, tem algo agradável e tem algo perfeito. Diga: é para mim. Você sabe que um carro, ele pode ser mexido para mudar a sua potência? Pode ou não pode? Você sabe que um carro, ele tem como ficar mais robusto? Você sabe que sua mente também? Ela pode ficar mais robusta? Ela pode ser alterada? Porque, queridos, olha, ensinamento errado, formatado. A gente precisa entender e se convencer que tem um estilo de vida que a gente ainda não provou. Por mais que você tenha prosperado, eu entrei aqui, eu vi o tanto que vocês prosperaram. Mas sabe de uma coisa, tem muito mais. Diga comigo, tem muito mais. Então a gente precisa se convencer que tem um estilo de vida. E que eu preciso renovar a minha mente, sabe, pela palavra de Deus para viver. Porque, queridos, nem tudo na nossa vida é na força do braço. É como Deus disse para Zorobabel: ei, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Sabe, é pela unção. A unção é facilitadora, querido. E você pode viver melhor renovando a sua mente. Quem crê comigo nisso?
Então a gente precisa entender que você precisa se convencer. Convencer o seu cérebro que tem um estilo de vida que você ainda não está vivendo. Mas se você desejar, amado, eu vou te dizer, eu não sei se você já foi em algum cartório, que está escrito assim no cartório: quem não registra não é dono. O que isso quer dizer? Do mesmo jeito é sua mente, se você não registrar, você não é dono. Eu não estou falando só de você tomar conhecimento de uma verdade. Eu estou falando dessa verdade se estabelecer ao ponto de ser uma verdade não só na Bíblia, mas para você. Porque quando você se convence que o que está na Bíblia é para você, querido, o que não faz sentido para você, você não vai viver. Mas se faz sentido para você, o teu cérebro trabalha para te levar até lá. Vida de prosperidade faz sentido para você? Então você vai chegar lá, amado. Vida abundante faz sentido para você? Então você vai ter, querido. Ei, andar saudável sem nem adoecer faz sentido para você? Então você vai ter, querido. Aleluia. Sabe quem não vai desfrutar desse estilo de vida? Pessoas que têm uma mentalidade rígida, que para ela isso não faz sentido. Mas sabe de uma coisa, querido? Fique avon para crer no que você quiser. Mas sabe de uma coisa? Não olhe atravessado para quem quer prosperar. Porque gente próspera incomoda muita gente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém. Então o nosso cérebro, querido, ele foi programado para gastar energia naquilo que faz sentido para você. Então se fizer sentido para você, ele vai gastar energia sobre isso, amém? Então o que a gente precisa entender? É que como é poderosa a nossa mente. Olhe, tudo que você pode ver, você pode girar aqui os seus olhos, tudo que você pode ver ou tocar, saiu de uma mente. Sabe? Saiu da cabeça de alguém. Alguém pensou. Sabe? A Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer. O que você quer que você ainda não viu? Porque Colossenses diz isso, depois que ele diz que Cristo nos resgatou do império das trevas. Ele diz assim, né? Que Cristo... Ele simplesmente já conquistou para nós as coisas visíveis e as invisíveis. Ou seja, o que você viu, ele já fez. E o que você nunca viu, também está feito. Aleluia! Oh, aleluia! E tem coisas que você pode até não ter visto ainda, mas pode sair da sua mentalidade. E você pode ser uma grande bênção para a humanidade. Amém? Então a gente precisa entender isso. E Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Quantas coisas, gente, é possível ao que crê? Quantas coisas? Certo. Então quer dizer que tudo existe uma possibilidade para mim, sim ou não? Se você não está vivendo algo, é porque na sua cabeça aquilo não é uma possibilidade. Porque no dia que for, você muda. Por que é que você está numa casa, sem gostar da casa e querendo ir para outra e não sair nunca? Porque para você não é uma possibilidade. Porque se Jesus diz que tudo é possível ao que crê, se você ainda está lá, é porque na sua cabeça não é uma possibilidade. Na hora que virar uma chave aqui e for uma possibilidade, você muda no outro dia. Aleluia! Amém! Então o que a gente precisa entender é que a gente não vai usufruir de prosperidade, de abundância, conversando com gente que tem mentalidade medíocre. Conversando com gente miserável. Sabe, que anda 3 quilômetros para botar combustível 1 centavo mais barato. E depois quando faz as contas, o que andou para chegar 1 centavo mais barato, a conta não bate, você só perdeu tempo. Porque tem coisa que é quando o barato sai caro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia, aleluia. Então você precisa conversar com pessoas que renovaram a mente com a palavra. E você sabe, rapaz, tudo que eu tenho tem o tamanho da minha mente. Tudo que você tem o tamanho da sua mente. A casa que você mora, a conta bancária que você tem, o seu guarda-roupa, tudo tem o tamanho da sua mente.
Isso quer dizer o quê? Que se eu dilatar a minha mente, eu vou ver o resultado no que eu tenho. Aí a minha pergunta é, nós precisamos ou não precisamos dilatar a nossa mentalidade com a vida que Deus tem para nós? Sim ou não, gente? Então a gente precisa ver isso, porque lá em Isaías 54, o profeta Isaías, ele está falando de uma mulher estéril. Ele diz, olha, você que é estéril, que não pode ter filho. Aí ele começa a dizer, mas no verso seguinte ele diz, olha, alargue a sua tenda. O que ele está querendo dizer? Ainda que não exista a possibilidade de você ter menino, crie um espaço. Porque se você criar o espaço, você não vai impedir Deus. E se você criar o espaço sem a possibilidade natural de ter, você vai transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. O espaço que você criar, Deus vai encher. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Naturalmente falando, você olha e diz, não tem como. E o Espírito Santo diz, crie o espaço. Crie o espaço. Crie o espaço. Meu Deus do céu. Crie o espaço. O espaço que você criar, Deus enche. Quem crê nisso? E sabe, Deus precisa que alguém se disponibilize para esse estilo de vida. Tem alguém aqui? Oh, meu Deus do céu. O problema é que a gente quer que as coisas aconteçam no natural, para poder a gente botar o pé. E Deus está dizendo, você põe o pé e eu ponho o chão. Porque isso é fé. Aleluia. Se você estiver convivendo com gente que crê num estilo de vida desse, querido, sabe? Você sabe porque Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, se for o Senhor, deixa eu ir ter contigo andando sobre as águas. Você sabe por causa que foi aquela ousadia? Ele estava vindo da multiplicação dos pães e dos peixes. Tem ambiente que ativa você. Tem ambiente que te deixa ativado, ousado, sabe, agressivo. Oh, aleluia. Aleluia. E a gente precisa entender isso, queridos, que lá no Salmo 112, no verso 1, presta atenção o que está dizendo aqui, Salmo 112, verso 1, ele já começa assim, aleluia, o que é aleluia? Explosão de luz nas trevas. Então o salmista já começa a dizer, ei, está vindo luz por aí. Aí ele já começa assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Tem algum homem e mulher aqui assim hoje? Veja o verso seguinte, a sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Tem justo aqui? A bênção é uma autorização de Deus para você viver o melhor dessa terra. Então, querido, entenda isso. Aí veja o que ele diz no verso seguinte, na sua casa, na casa de quem? Na casa de quem? O que é que tem na tua casa? Lê alto aí para mim. O quê? Isso aqui é um estilo de vida, querido, para justos. Para quem foi justificado pelo sangue do Cordeiro, é o que eu disse para você. Começou no Espírito, a justiça de Deus nos alcançou. Mas tem uma mente que precisa ser puxada para esse nível que Deus me colocou no Espírito. Porque senão a sua mente te puxa para o natural, para os ensinamentos errados que você recebeu. E ainda que esteja uma vida tão boa disponível, você não sabe como chegar lá. Porque o nosso problema é achar que a gente está em Recife. E nós não estamos. Aleluia. Aleluia. Somos seres celestiais. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Então veja, queridos, na sua casa há prosperidade e riqueza. Na sua casa não há pano manchado de água sanitária. Na sua casa não há, querido, xícara quebrada. Na sua casa não tem gambiarra. Na sua casa não tem, sabe, querido, prato destacado. Ou panela amassada.
Oh, aleluia. Diga: na minha casa tem prosperidade e riqueza. É uma questão de renovar a mente. Porque na sua casa, queridos, olha os detalhes, o que você tem tolerado como justo dentro da tua casa. Porque você só vai ter o que você tolera. Mas a Bíblia é muito clara. Então a gente tem que renovar a nossa mente assim, sabe? Tem um sofá rasgado, eu não vou botar um lençol em cima. Porque a Bíblia não diz que na minha casa tem sofá rasgado. A minha casa tem prosperidade e riqueza. Oh, aleluia. Então tira, faz uma fogueira santa. Deixa um espaço em branco que eu vou chamar a existência. Oh, aleluia. É uma questão de posicionamento, queridos. Despertar essa condição de justiça, lembrando a você o que Cristo fez na sua vida. Amém? Então desperte para essa condição de justiça. A Bíblia diz: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Querido, pelo amor de Deus, nem vai faltar para você, nem para os seus filhos, nem para os seus netos. Não vai. O que vai chegar na sua vida, seus netos não vão conseguir gastar. Seu bisneto não vai conseguir dar conta. Sabe por quê? Eu estava dizendo a Judivan, eu disse: Judivan, eu li na Bíblia, o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Querida, a Bíblia não diz que não é nem para os meus filhos, é para os filhos dos meus filhos. Uau, tem alguém de bem aqui? Então não aceita viver abaixo do que Deus tem para você. Renova a sua mente com a palavra e começa a dizer: Pai, muito obrigado, porque o que vai chegar na minha vida, meus netos não vão nem dar conta de gastar. Oh, aleluia. Você entende que não tem nada a ver de levar? Dessa vida não se leva nada, nem quero, nem vou precisar. Aleluia. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tem justo aqui? Na casa do justo tem prosperidade e riqueza. Os filhos do justo são abençoados. O justo floresce até na velhice. O Salmo 92 diz: então veja se a gente não tem que se conscientizar dessa condição de justiça, do que Deus fez conosco no Espírito. E agora deixar a nossa mente, a nossa alma, sabe, queridos, cravar dessas verdades. E tem situações, queridos, que eu sei que tudo é uma questão de... A gente vai por fases, né? Tem fases na nossa vida. Mas você não precisa ficar numa fase pro resto da vida. É o que Tiago diz: tende por motivo de grande alegria o passardes, não é o ficardes. É passando, ungido, deslizando, com alegria, sabendo que tem coisa melhor para se viver. Amém? E aí a gente entende que tem lugares que às vezes você está, talvez você esteja hoje numa casa e você diz: não, aqui não é meu lugar. Sabe que você pode estar num lugar, mas dentro de você, você sabe: eu estou aqui, mas não sou daqui. Já aconteceu com você? Você não sabe explicar, você está trabalhando num lugar e você diz: eu dou graças a Deus por esse emprego, mas rapaz, eu não sou daqui. Oh, aleluia. É uma consciência que a gente tem que ter. Rapaz, eu estou dirigindo esse carro, mas não sou daqui não. Sabe? Igual a Ruth, que estava ali, chegou naquele campo para pegar os restos. Mas ela sabia: não é bem isso aqui não. Eu fiz uma escolha. O Deus de Noemi é meu Deus. E não tem como fazer uma aliança com um Deus desse para ficar pegando restos pro resto da vida. Dentro de pouco tempo ela era dona de tudo. Aleluia! Aleluia! Amém! Então a gente precisa entender, queridos, que a gente precisa criar caminhos. Criar caminhos. A sua mentalidade, ela pode ser renovada. Sabe? Você precisa, amados, pensar correto, como o irmão Reagan diz. Se você pensar correto, você fala correto. E os resultados são corretos. Mas se você pensar errado, você fala errado e os resultados são errados. Então, sabe, W. Kenyon, ele diz que quando você fala
A sua confissão de fé cria uma estrada. Presta atenção, eu anotei aqui. Ele disse assim, quando você fala a sua confissão de fé, ela cria uma estrada pela qual a fé carrega a sua carga poderosa. Uau! Sabe quando você começa a confessar isso que a gente acabou de ler? Amanhã você acorda na sua casa e diz, aqui a casa do justo tem prosperidade e riqueza. Você está criando um caminho para coisas chegarem na sua casa. Meu Deus do céu. Uma estrada é caminho, sabe? Ele diz assim, se não existe fé sem uma confissão. Não existe. Se você crê, você fala. Eu vou dizer de novo, se você crê, você fala. Se você crê nesse estilo de vida, você fala nele. Você conversa sobre ele. Você fica íntimo dele. Amém? E aí ele diz, olha, Deus tem coisas grandes para entregar na sua casa, mas quem constrói a estrada é você. Uau! Uau! Deixa eu dizer, Deus tem coisas grandes para entregar na tua conta bancária, mas quem constrói a estrada é você. Deus tem coisas grandes para entregar para o teu ministério, mas quem constrói a estrada é você. Deus tem coisas grandes para entregar na tua casa, mas quem constrói a estrada é você. Como, Rosana? Pensando certo, falando certo, crendo e falando é uma lei. Lei funciona para todo mundo. Aleluia. Amém? Agora, queridos, quem concorda comigo? Eu estava vendo essa frase de E.W. Kenyon e eu comecei a me lembrar. Você já prestou atenção que tem estrada que só passa uma bicicleta? Tem estrada que só passa uma pessoa caminhando. Outros passam carro, outros passam caminhão. Querido, cria uma estrada larga. Uau! Crie uma estrada larga. Porque eu vou declarar que quando vocês fizerem 13 anos dessa igreja, pode receber. Vocês vão viver 5 anos em um. O que era para acontecer em 5 anos vai acontecer em um. E nos 13 anos da igreja vai ter testemunho aqui, dizendo, olha, foi antecipado, houve uma velocidade, oh aleluia, houve uma velocidade, houve uma aceleração. Queridos, por que foi que aquele vinho foi antecipado? Jesus antecipou todos os processos, né? Qual é o processo do vinho? Rapaz, planta, escolhe a semente, planta, rega, colhe, pisa, né? Faz o extrato e bota para fermentar, e engarrafa, e não sei o que. Jesus antecipou tudo aquilo porque Maria chegou lá e disse assim, não tem mais vinho. Ela chegou perto de Jesus crendo que ele podia resolver aquela situação. E quando Jesus disse, ei, não é chegada a minha hora, porque os milagres públicos dele ainda não tinham começado. Eu fico imaginando a convicção que Maria teve. Rapaz, quer saber de uma coisa? Pastor, pega essa palavra. Eu acho que Maria pensou assim, eu dei o meu ventre para o Pai trazer ele para a terra. Porque Jesus tinha que entrar aqui na terra de uma forma legal pelo ventre de uma mulher. Porque quem está legal aqui na terra passou pelo ventre de uma mulher. Só tem um ilegal, que ele não passou no ventre de uma mulher. Ele caiu, que foi o diabo. Mas ele é ilegal. Legal é você. E Jesus veio legalmente. E eu fico imaginando Maria. Entregou o ventre para Deus. É impossível você dar algo para Deus para ele não dar o retorno. E ela chega para Jesus. Não tem mais vinho. E ele diz, não é chegada a minha hora. Aí ela dá uma ordem para os discípulos. Faça tudo que ele vos disser. Ela não deu ordem para Jesus, deu para os discípulos. Porque ela já sabia. Não era a hora. Mas eu cheguei crendo.
E eu tenho sementes para crer em receber. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tenha semente e chegue crendo, porque o que não for hora, passa a ser. Aleluia, aleluia. E Jesus simplesmente, queridos, antecipou. E um negócio que era para 30 anos, foi em segundos. Uau. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Amém. E gente, acredite, se está na Bíblia, acontece com você. Amém? Então a gente precisa entender, queridos, que quando você começa a acreditar e a falar, abre portas para o sobrenatural. Pense correto, fale correto, se convença da fidelidade de Deus. Eleve a sua fé ao nível da fidelidade da palavra. Para você ver se caminhos sobrenaturais não são abertos para você. Querido, eu sei de onde eu saí. Eu sei onde essa palavra me trouxe, mas eu sei aonde ela vai me levar. Quando eu estou pregando isso para você com a convicção que eu estou, é porque jamais, como fisioterapeuta, eu podia estar onde eu estou, se não fosse a palavra de Deus agindo em meu favor. A unção do Espírito Santo, as portas abertas, o favor, a graça, o sobrenatural. Pode acontecer com você. Diga, pode e vai. Amém? E a gente precisa entender, queridos, que quando você começa a falar como Jesus disse, sabe, fale a este monte. O que ele estava querendo dizer? Ele não estava mandando você remover o monte, não. Ele estava só dizendo para você, sabe o quê? Simplesmente faça o seguinte, organize um encontro entre Deus e a montanha. Quando você começa a falar, você está abrindo um caminho e organizando um encontro entre Deus. Foi isso que Davi fez, queridos. Com 17 anos. Está lá. Davi nunca disse que Golias era gigante. O povo que disse, ele nunca disse. Para começar a conversa. Ele disse, esse incircunciso. Esse incircunciso, sem aliança. Quem tem aliança sou eu. Ungido aqui sou eu. Digo, ungido aqui sou eu. Querido, um óleo tinha vindo sobre ele que Samuel derramou. Ele sabia o que era em Deus. A gente precisa estar consciente do que a gente é em Deus, gente. Recebeu aquele óleo, foi para lá. Quando chegou lá, ele disse, esse sem aliança, o ungido aqui sou eu. E quando ele começa a falar, ele começa a abrir um caminho. Não para ele se encontrar com um gigante, mas para a presença de Deus se encontrar com um gigante. Porque quando você começa a falar crendo, não é você que vai resolver. É um caminho que você abre para Deus se encontrar. Deixa eu te dizer uma coisa. Faz um caminho para Jeová Jireh se encontrar com tua conta bancária. Marca um encontro. Ei, problema financeiro. Hoje eu estou marcando um encontro entre você e Deus. Compra o livro Filipenses 4,19 do apóstolo Sérgio Pessoa. Renova a sua mente com ele e diga, agora eu vou marcar um encontro entre minhas finanças e Deus. Pronto, encontro marcado, querido. Prego batido e ponta virada. Aleluia! Amém! E o que Davi fez com Golias? Rapaz, você pode até vir contra mim, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Criando, abrindo o caminho, sabe? E ainda olhou para ele e disse, hoje mesmo eu corto tua cabeça. Com que? Nem espada tinha. Mas ousou falar. Quando ele derruba Golias, querido, onde era que estava a espada? Na mão de Golias. E veio para a mão de quem? De quem falou. Porque quando você fala é assim, não está na tua mão não, mas vem. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Como é que você não vai crer, querido, nisso? E ele cortou mesmo a cabeça. Oh, glória a Deus. Qual era a capacidade que ele tinha?
Sabe? E eu vou dizer uma coisa a você. Se sua fé não mover sua boca, não vai mover sua montanha. Se sua fé não mover sua boca, não move a conta bancária. Se sua fé não mover sua boca, não move os sintomas no seu corpo. Vocês estão entendendo isso? Aleluia. Rosana, eu já sei disso, então viva. Glória a Deus. Amém? E aí a gente vê, né, que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo, ele começa a falar, aquele versículo que ele diz assim, né, eu vou ler na The Passion, TPT, e diz assim, olha que coisa interessante, 2 Coríntios 4, 8, ele diz, embora experimentemos todo tipo de pressão, alguém aqui já passou por pressão? Ou foi só eu? Todo mundo já passou por pressão? Eu já passei por pressão, querido, que meu marido dizia assim, se apertar mais um pouquinho, tora mesmo no meio. Sabe esse tipo de pressão? E aí Paulo diz aqui, ó, embora experimentemos todo tipo de pressão, não estamos esmagados. Às vezes não sabemos o que fazer, mas desistir não é uma opção. Sei não o que fazer, eu só sei de uma coisa, não vou desistir. Somos perseguidos pelos outros, mas Deus não nos abandonou. Podemos ser derrubados, mas não eliminados. Você sabe o que é isso aqui, queridos? Fé. Eu não nego o fato, mas já sei o resultado. Aleluia. É igual aquele versículo lá de Joel. Diga ao fraco, eu sou forte. A minha pergunta é, Deus estava mandando o fraco mentir? Ou Deus estava dizendo, não leve em consideração o que você está vendo, mas declare o que você quer que seja. Não é assim, gente. Deus não manda o fraco mentir. Porque tem gente que diz assim, né? Ah, mas se eu disser que sou sem ser, não estou mentindo. Sabe, queridos, uma vez eu recebi uma visita lá em casa. E a pessoa chegou e disse, você é evangélica? Eu disse, sou, graças a Deus. Qual a igreja? Eu disse, Verbo da Vida. Ixi, aquela igreja que o povo lá nem pode ser pobre nem doente. Você acredita? Aí eu disse para ela, rapaz, pode. Se quiser, pode. Mas também se não quiser, não é não. Porque nós temos palavra suficiente para não ser. Aí ela disse, quer dizer que lá vocês negam, né? Que existe pobreza e doença. Eu disse, a gente não nega nada. Só não permita a eles de ficar. Eu não nego. Tem pobreza? Tem doença? Tem. Mas na minha vida não fica. Na sua casa não entra. Aleluia. Nos seus filhos não. Oh, aleluia. Glória a Deus. E é isso que Paulo diz. E quando ele diz isso, ele começa a falar no verso 13. Porque nós temos o Espírito da fé. Diga, eu tenho o Espírito da fé. Eu creio e falo. Mente renovada, fala certo. Aleluia. Aleluia. E o caminho é aberto para coisas serem entregues dentro da sua casa. Oh, querido, Rosana, você tem certeza disso, meu amigo? A rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão com camelos carregados de ouro e pedra preciosa. Deixou lá no estacionamento, fica aí. Depois que ela viu o funcionamento de tudo, ela disse, arrei a carga. Você sabe que quando Jesus morreu por você, tem coisas prontinhas para você? Os anjos estão só esperando a ordem, arrei a carga. Mas se você não tem uma estrutura mental... Sabe que tem gente que diz assim, eu nem sei se chegar muito dinheiro na minha vida, nem sei o que é que eu vou fazer com ele. Pois não vai ter não. Vai ter não, Deus não vai dar nada a ninguém que não sabe o que fazer com ele não. Deus não é doido não.
Sei não o que fazer com isso. Então como é? Você não dá nem motivo do dinheiro chegar até você. Porque quem dá motivo para o dinheiro chegar já sabe exatamente. Eu vou, aquele bar vai ser fechado, vou abrir um ponto de pregação. Oh, aleluia! Sabe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E começa a falar e abrir a estrada para as coisas chegarem. E sabe exatamente o que vai fazer. Para com essa história, querido. Ah, eu não quero muito não, Rosana. Eu não quero muito não, porque rico se desvia. Você nunca viu um pobre desviado? Nunca? É porque dinheiro não traz felicidade. E pobreza traz. Oh, glória a Deus. Sabe, fica com essas mentalidadezinhas, essas frasezinhas que todo mundo diz para parecer ser espiritual. E querida, eu vou te dizer uma coisa. Quer parecer ser espiritual? Ande pingando ouro. E humilde. Com o coração inclinado. Oh, glória a Deus. Amém? Amém mesmo? Oh, aleluia. Então a gente precisa entender isso, queridos. Que quem tem o espírito da fé sabe como falar diante de circunstâncias que se levantam. Quem tem o espírito da fé não está concordando com a circunstância. Você entende? Está concordando com o que Deus falou a respeito daquilo. Não é assim, gente. A gente vê isso, quando Paulo falou isso, ele falou por causa de Davi. Se você for ler o Salmo 116, eu vou ler a partir do verso 7. Está falando, Davi está falando com ele, dizendo assim. Olha o que Davi está dizendo aqui. Salmo 116, verso 7. Davi está dizendo assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Isso é Davi falando com ele mesmo, querido. Porque quem tem o espírito da fé sabe como falar consigo. Oh, aleluia. Sabe, quem tem o espírito da fé não está falando: ai, quem sou eu, pobrezinha de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, a alma é uma responsabilidade sua. Fale com ela e diga para ela: se aquiete, rapaz, que você ainda vai ver muita bondade de Deus. Vai te aquietar. Aleluia. E Davi diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas nos meus olhos, da queda aos meus pés. Aí ele diz assim: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. E ele conclui assim: eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Então ele está querendo dizer aqui: eu criei e falei. Eu criei e falei. Eu criei e falei. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios. Sabe, podemos até estar atribulados, mas não estamos desanimados. A mesma coisa de Davi. Ele diz: porque nós temos o espírito da fé. Oh, aprenda a falar com você mesma. Amém? Aprenda a falar com você mesma. Não se entregue, queridos. Não se entregue. Sabe? Fique firme para o que Deus tem para você. Falar não é arrogância, é confiança. Porque talvez tenha pessoas incrédulas perto de você, que você esteja falando do seu futuro, porque às vezes você está vivendo algo que a vida que você está vivendo não tem nada a ver com as profecias que você recebeu. Fica tranquilo, José também passou por isso. Ele recebeu um sonho que todo mundo ia se curvar diante dele. Daqui a pouco ele está dentro de um buraco. Totalmente diferente da profecia que recebeu. Mas dentro daquele buraco estava o governador do Egito. Depois estava na casa de Potifar. Tudo diferente da profecia. Mas dentro da cozinha de Potifar estava o governador do Egito. Depois estava na prisão, mas dentro da prisão estava o governador do Egito. Sabe por quê? Porque você é. Você é. Eu pergunto: quem é que está mesmo sentado aí? Quem está mesmo sentado aí? O que é que o diabo quer que você veja? Olhe para dentro de você e veja o que Jesus fez por você. Renova a sua mente e diga: eu não vou morrer antes do tempo. Eu vou viver para contar os feitos do meu Deus. Eu vou viver os propósitos que Deus tem para mim. Eu vou viver essa vida abundante. Eu vejo, eu chamo. Amém?
Seja uma pessoa de ação. Se posiciona ao que Deus disse. Rapaz, olha, se você comer, eu te dou pão. Se você semear, eu te dou semente. Ou seja, seja uma pessoa de ação. Conforme você age, eu reajo. Se semear, tem semente. Se comer, tem pão. Se semear, tem semente. Se comer, tem pão. Se semear, tem semente. Se comer, tem pão. É Deus que disse, eu dou semente ao que semeia e pão para comer. Então, e se eu guardar o pão com fome? Não vai ter. E se eu guardar minha semente, não vai ter nada. Mas se fizer, Deus reagir. Amém? Amém mesmo, gente? Então, se permita ter mais. Diga comigo, eu vou me permitir ter mais. E tem alguns de vocês aqui que já sabem exatamente de tudo isso e está ouvindo isso. E o Espírito está só confirmando dentro de você a respeito dessa nova fase. O Espírito está só confirmando em você. Persevere. Continue. Algo está acontecendo. Não desanime. Mantenha firme a sua confissão. Ei, algo está vindo ao teu encontro. Um milagre está vindo ao seu encontro. Fica firme. Persevera. Se mantém. Aleluia. Aleluia! Oh, aleluia! Amém, queridos? Se entenda isso, sabe? Começa a pensar. Deus fez a terra. Queridos, eu estava pensando sobre isso. Deus fez a terra, o Espírito Santo encheu de vida. Não é assim, amados. Deus fez o oceano, o Espírito Santo encheu de peixes. Deus fez o céu, o Espírito Santo encheu de aves. Ele fez a terra, o Espírito Santo encheu de aves com fruto. Sabe de uma coisa? Deus fez a igreja, o Espírito Santo encheu com os dons. Daqui a pouco Deus faz o homem. E enche o homem daquele que enche tudo. Queridos, como podemos estar em falta, carregando aquele que encheu tudo? Eu vou te dizer como a gente pode estar em falta. Quando a falta está aqui. Porque o tudo está aqui. A falta não pode estar aqui quando o tudo está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que você quer hoje que o Espírito Santo não pode encher? Só que o Espírito Santo dá vida à palavra. O que eu preciso fazer? Libere a palavra. E eu encerro com isso. Se anima porque o teu cálice está prestes a transbordar. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigada porque esse povo vai provar, Pai. Em um ano, aquilo que o Senhor, eles não conseguiriam com a força do braço fazer em 5, em 6 anos, sei lá, em uma década, eles vão provar. Nesse aniversário de 13 anos, terá resultados sobrenaturais. Obrigada, Pai. Começa hoje um novo ciclo, uma nova fase, uma nova etapa. Crie caminhos, algo grande está chegando para você. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Sejam abençoados na prática dessa palavra.